A verdade no envelope. Uma vingança e um novo começo. Imaginem só a cena. Eu estava no fundo daquele restaurante lotado, observando-a rir com meu marido. Correção, meu ex-marido há exatas 3 horas. Verônica jogou seus cabelos loiros sobre o ombro, com a mão descansando sobre a barriga inchada, carregando o que deveria ter sido o meu futuro. Todos levantaram suas taças para brindar ao casal feliz e ao seu futuro bebê. Não me viram entrar pela porta dos fundos, segurando um envelope que mudaria tudo. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse sair pela boca. 6 meses de investigação, 6 meses de lágrimas e noites sem dormir haviam me levado a este momento. Aos novos começos! Gritou alguém, e a multidão ecoou o sentimento. Respirei fundo e dei um passo à frente. O estalo dos meus saltos contra o piso de madeira, de alguma forma, atravessou o barulho da celebração. As cabeças começaram a virar. Marcos me viu primeiro. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Nossos olhares se encontraram do outro lado do salão e, por uma breve fração de segundo, vi algo piscar em seus olhos. Culpa? Talvez até arrependimento? Amanda! Sussurrou ele, mas de alguma forma eu ouvi do outro lado da sala. Verônica virou-se depois, seu sorriso perfeito congelando no rosto quando me viu. Sua mão moveu-se instintivamente para proteger a barriga. O mesmo gesto protetor que eu imaginara fazer inúmeras vezes durante os 5 anos do nosso casamento, quando tentamos e falhamos em conceber. O que ela está fazendo aqui? Sibilou Verônica, alto o suficiente para que todos ouvissem. Continuei andando até chegar à mesa deles. O salão havia ficado completamente em silêncio. Marcos levantou-se, impondo sua altura sobre mim como sempre fizera. Ah, você não foi convidada, disse ele com a voz tensa. O divórcio é definitivo, não há mais nada a dizer. Sorri, sentindo-me estranhamente tranquila, apesar do furacão de emoções dentro de mim. Na verdade, Marcos, há muito a ser dito. E depois que você ouvir o que há neste envelope, talvez queira rasgar esses papéis do divórcio. Sem esperar permissão, coloquei o envelope sobre a mesa. Verônica tentou pegá-lo, mas eu o arrebatei. Isto não é para você, disse com voz firme, embora lhe diga muito respeito. A mãe de Marcos, Dona Célia, adiantou-se com o rosto contraído pela raiva. Amanda, você tem que ir embora. Meu filho seguiu em frente. Você também deveria. Olhei para ela. Para a mulher que nunca havia me aceitado verdadeiramente em sua família. Dona Célia, com todo o respeito, talvez a senhora também queira ouvir isto. Trata-se do seu neto. O salão prendeu a respiração coletivamente. Marcos alcançou o envelope. Sua mão tremia ligeiramente. Observei seu rosto enquanto o abria, seus olhos escaneando o conteúdo. Eu sabia exatamente o que ele estava lendo. Os resultados do teste de DNA, os prontuários médicos, o relatório do especialista em fertilidade. Seus joelhos fraquejaram e ele desabou na cadeira. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto me olhava com uma mistura de incredulidade e devastação. Como? Como isso é possível? Sussurrou. Tomei o envelope de volta e encarei a multidão. Acredito que Marcos e eu precisamos conversar em particular. Parece que houve um terrível mal-entendido sobre muitas coisas, incluindo quem pode e não pode ter filhos neste casamento. Enquanto eu levava um Marcos em choque para fora da celebração, agora transformada em desastre, pude ouvir Verônica chamando-o, exigindo saber o que estava acontecendo. Mas, por uma vez, ele não correu para o lado dela. Ele me seguiu, com o mundo completamente virado de cabeça para baixo pela verdade que finalmente havia descoberto.
A verdade que nos daria a ambos uma segunda chance na vida que deveríamos ter tido juntos. 8 meses antes, eu tinha voltado mais cedo de uma viagem de negócios, emocionada para surpreender Marcos. Estávamos tentando ter um bebê há anos e eu tinha acabado de terminar outra rodada de tratamentos de fertilidade. O médico tinha se mostrado otimista desta vez e eu mal podia esperar para dar a Marcos a boa notícia. Nosso sonho de formar uma família poderia finalmente se tornar realidade. Entrei em nossa casa com passos leves, a chave girando silenciosamente na fechadura. Eu tinha até comprado para Marcos sua sobremesa favorita, um petit gâteau de chocolate daquela pequena confeitaria no centro que sempre tinha fila na porta. Fiquei naquela fila por 30 minutos, imaginando o sorriso no rosto dele quando eu entrasse, mas a casa estava em silêncio quando entrei, silenciosa demais. Marcos! Gritei deixando minha mala no corredor. Não houve resposta, mas ouvi um ruído fraco vindo do andar de cima, do nosso quarto. Subi as escadas, ainda com a caixa da confeitaria, minha mente ainda se recusando a processar o que meus instintos já gritavam. Abri a porta do nosso quarto e o mundo parou de girar. Marcos e Verônica, minha colega de trabalho, minha amiga, ou assim eu pensava, enroscados em nossos lençóis. Meus lençóis, os que eu havia escolhido durante nossa viagem de aniversário a Gramado no ano passado. Eles não me notaram no início. Fiquei ali, congelada. A caixa da confeitaria escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque suave. Foi então que levantaram a vista. Amanda! Disse Marcos, pulando e enrolando o lençol na cintura. Você deveria estar em Curitiba até amanhã. Verônica nem sequer teve a decência de parecer envergonhada. Simplesmente sentou-se lentamente, deixando cair o lençol enquanto procurava suas roupas. Há quanto tempo? Perguntei. Minha voz soava estranha e distante para meus próprios ouvidos. Amanda, posso explicar? Começou Marcos. Quanto tempo? Repeti, cada palavra afiada o suficiente para cortar. 6 meses, respondeu Verônica por ele vestindo a blusa. Mas é mais do que apenas sexo, Amanda. Estamos apaixonados. Eu ri então, um som oco que ricocheteou nas paredes do lar que eu tinha construído com o homem que amava. Amor? Na nossa cama? Pelas minhas costas? Enquanto eu ia a tratamentos de fertilidade e rezava todas as noites por um bebê? Marcos aproximou-se de mim com a mão estendida. Eu ia te contar, eu só não sabia como. Dei um passo para trás. Não me toque. Verônica levantou-se, completamente vestida agora. Teve a audácia de me olhar com pena. Sinto que tenha descoberto dessa maneira, Amanda, mas talvez seja o melhor. Zera a conta e tudo mais. Virei-me para ela, a pessoa que tinha me ouvido chorar sobre meus problemas de fertilidade durante o almoço no refeitório da empresa. Saia da minha casa. Na verdade, disse Marcos, sua voz ganhando confiança. Acho que vocês duas deveriam sair um pouco para que todos possamos nos acalmar. Olhei para ele e para o estranho com o rosto do meu marido. Você quer que eu saia? Só temporariamente, para que possamos conversar quando todos estiverem mais calmos. Estou perfeitamente calma, disse, embora sentisse as lágrimas correrem pelo meu rosto. E não vou a lugar nenhum. Esta também é minha casa. Amanda, seja razoável, disse Verônica, aproximando-se de mim como se eu fosse um animal selvagem prestes a atacar. Marcos e eu precisamos conversar sobre nosso futuro. Seu futuro? Repeti, minha voz subindo. Que futuro? Marcos pigarreou, olhando para o chão, para as paredes, para qualquer lugar menos para mim. A Verônica está grávida.
2 palavras. Apenas 2 palavras, e meu mundo inteiro desmoronou. Isso é impossível, sussurrei. O médico disse que você tinha problemas de fertilidade, corrigiu Verônica, sua mão movendo-se para seu estômago ainda plano, naquele gesto protetor que assombraria meus pesadelos. Não, Marcos. Olhei para meu marido, buscando em seu rosto qualquer sinal de que tudo isso fosse um terrível erro. Mas tudo o que vi foi culpa e alívio. Alívio de que seu segredo finalmente tivesse saído à luz. Quero que ambos saiam da minha casa, disse minha voz firme apesar do terremoto que ocorria dentro de mim. Agora? Amanda, esta também é minha casa, argumentou Marcos. E precisamos conversar sobre o que acontecerá depois. O que acontecerá depois é que ligarei para um advogado, disse, tirando meu celular do bolso. Não seja dramática, disse Verônica com um suspiro. Essas coisas acontecem. As pessoas deixam de se amar, se apaixonam por outra pessoa. Não é o fim do mundo. Olhei para ela. Observei-a de verdade e não vi nada da amiga que achava conhecer. É o fim do meu mundo e você ajudou a acabar com ele. Dei as costas e saí do quarto. Desci as escadas e fui direto para o meu carro. Não levei nada. Não podia suportar tocar em nada naquela casa naquele momento. Enquanto saía da garagem, vi os 2 parados na janela do quarto, me observando partir. Essa foi a última vez que estive na casa que Marcos e eu havíamos construído juntos. Quando voltei 3 dias depois, com minha irmã, para empacotar algumas roupas, Marcos já havia mudado Verônica para lá. Minha escova de dentes havia desaparecido da pia do banheiro, substituída pelos caros produtos de limpeza facial dela. Assim, sem mais nem menos, eu havia sido apagada. 2 meses depois de ter surpreendido Marcos e Verônica, eu mal funcionava. Tinha me mudado para o apartamento da minha irmã Sara, dormindo no sofá-cama e chorando até pegar no sono todas as noites. Havia pedido uma licença no trabalho. Não podia enfrentar os olhares de pena dos meus colegas, que já haviam ficado sabendo da gravidez de Verônica e da traição do meu marido. Você precisa comer alguma coisa, disse Sara, colocando um prato de ovos mexidos na minha frente. Era meio-dia e eu ainda estava de pijama, olhando fixamente para os papéis do divórcio que meu advogado havia enviado. Não tenho fome, murmurei afastando o prato. Sara sentou-se na minha frente, seu rosto com aquela expressão decidida que eu conhecia tão bem. Amanda, já se passaram 2 meses. Você precisa começar a viver de novo. Meu marido engravidou outra mulher enquanto estávamos casados, disse sem rodeios, depois de 5 anos tentando ter um bebê juntos. Desculpe se não me recupero tão rápido quanto você gostaria. Sara estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Sei que dói, mas você não pode deixar que te tirem tudo. Seu trabalho, sua saúde, seu espírito, isso é deixá-los ganhar. Retirei minha mão. Isso não é uma competição, Sara. É claro que é, replicou ela com os olhos faiscando. A Verônica tirou seu marido, sua casa e o bebê que você sempre quis. E você simplesmente está se rendendo. O que se supõe que eu deva fazer? Perguntei, com a voz embargada. Lutar por um homem que claramente não me quer, que vai ter um bebê com outra pessoa. Sara levantou-se e foi até sua bolsa. Tirou um cartão de visita e o colocou na minha frente. Você começa descobrindo a verdade. Peguei o cartão. Era de um detetive particular chamado Samuel Torres. O que é isto? Perguntei confusa. Algo não bate, disse Sara, voltando a sentar-se.
Marcos e você tentaram durante anos ter um bebê. Todos aqueles exames mostraram que a contagem de espermatozoides dele era baixa. Os médicos disseram que seria difícil para ele conceber um filho de forma natural. E de repente a Verônica engravida depois de poucos meses não faz sentido. Eu não tinha pensado nisso, no choque e na dor da traição de Marcos. Não me detive para questionar a gravidez em si. Você acha que ela está mentindo? Perguntei, uma pequena faísca de esperança piscando no meu peito. Não sei, admitiu Sara. Mas você não quer descobrir? Antes de assinar esses papéis e se afastar de tudo o que construiu com o Marcos, olhei para o cartão de visita, girando-o em minhas mãos. O que faria esse Samuel Torres? Para começar, investigar o histórico da Verônica, verificar os registros médicos dela se conseguir acesso, segui-la, ver se ela realmente vai às consultas pré-natais ou se tudo é um teatro. Isso parece ilegal, disse franzindo a testa. Sara deu de ombros. Nem tanto. E não valeria a pena saber a verdade? Pensei em Marcos, na vida que havíamos planejado juntos, no quarto do bebê que tínhamos começado a projetar antes que a última rodada de tratamentos de fertilidade, falhos, destroçasse nossas esperanças. Em quão rápido ele me substituiu por Verônica. Mesmo se o bebê não for dele, disse lentamente, ele me traiu de qualquer jeito. Ele a escolheu de qualquer jeito. Talvez, disse Sara, empurrando o prato de ovos para mim. Mas talvez haja mais nessa história. Você não saberá a menos que investigue. Peguei um garfo e dei uma pequena garfada nos ovos, a primeira comida que eu provava o dia todo. Está bem, disse finalmente. Vou ligar para o detetive. No escritório do detetive particular, Samuel Torres, num prédio pequeno e discreto no centro, encontrei um homem de meia idade, com olhos gentis e uma atitude séria que instantaneamente me tranquilizou. Sua irmã me explicou parte da situação, disse ele depois que me sentei à frente de sua mesa bagunçada. Mas gostaria de ouvir de você. Contei tudo. Os anos de tratamentos de fertilidade, ter surpreendido Marcos e Verônica, o anúncio da gravidez, o iminente divórcio. E você tem dúvidas sobre a paternidade da criança? Perguntou, tomando notas. Eu não sei, admiti. Simplesmente me parece estranho que ela tenha engravidado tão facilmente quando Marcos e eu tentamos durante tanto tempo. Os médicos nos disseram que a contagem dele era baixa. Samuel assentiu pensativo. Pessoas com baixa contagem ainda podem ter filhos. É apenas menos provável. Eu sei, disse, desanimando um pouco. Talvez eu só esteja procurando desculpas. Ou talvez seus instintos estejam lhe dizendo algo, respondeu. Permita-me investigar a senhora Verônica e ver o que posso encontrar. Enquanto isso, não assine esses papéis do divórcio. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo de algo mais que desespero. Talvez não fosse esperança exatamente, mas era uma razão para levantar da cama de manhã. Uma razão para seguir em frente. 3 semanas depois, Samuel me ligou com notícias. Acho que você deveria vir ao meu escritório, disse, sua voz cuidadosamente neutra. Tenho informações que você vai querer ver pessoalmente. Corri para o centro, meu coração batendo forte. Samuel me esperava com uma pasta grossa sobre sua mesa. O que você encontrou? Perguntei sentando-me. Várias coisas interessantes, disse, abrindo a pasta. Primeiro, a senhora Verônica tem se consultado com uma especialista em fertilidade, a doutora Patrícia Coelho, a mesma com a qual você e seu marido se consultavam. Como? Franzi a testa, confusa. Por que ela precisaria de uma especialista em fertilidade se engravidou tão facilmente? Exatamente,
disse Samuel, deslizando um documento pela mesa. Consegui obter alguns dos registros médicos dela. Ela tem sido paciente da doutora Patrícia há mais de 1 ano, o que significa que começou a vê-la antes de começar o caso com seu marido. Peguei o documento, lendo rapidamente. Mas isso significaria que ela sabia sobre seus problemas de fertilidade antes de se envolver com Marcos, completou Samuel por mim. Ela especificamente procurou uma clínica de fertilidade onde sabia que você era paciente. Como isso ajudaria ela? Perguntei, ainda tentando processar essa informação. Samuel deslizou outro documento para mim. Porque Verônica tem uma condição chamada endometriose. Segundo estes registros, a médica lhe disse que seria extremamente difícil para ela conceber de forma natural. Senti que não podia respirar. Então ela... O quê? Fingiu engravidar para roubar meu marido? Não exatamente, disse Samuel, com expressão grave. Ela está grávida, mas segundo seus registros médicos, submeteu-se à fertilização in vitro 2 meses antes de você descobrir o caso com Marcos. In vitro, repeti aturdida. Mas isso significaria que o bebê não é de Marcos, confirmou Samuel. Pelo menos não da forma que você pensa. Olhei para Samuel tentando entender o que ele me dizia. Se Verônica fez FIV, então... Quero dizer... De onde ela tirou o esperma? Samuel completou por mim quando não consegui pronunciar as palavras. Aí é que a coisa se complica. Ele tirou outro documento e colocou na minha frente. Era um formulário da clínica de fertilidade autorizando o uso de esperma armazenado para fertilização in vitro. Meus olhos foram imediatamente para a assinatura na parte inferior, uma assinatura que eu conhecia tão bem quanto a minha. Marcos Cavalcante. Eu não entendo, sussurrei, meus dedos traçando a assinatura do meu marido. Marcos e eu armazenamos amostras de esperma na clínica para nossos tratamentos de fertilidade. Como Verônica pôde ter acesso a elas? Samuel inclinou-se para a frente, sua expressão sombria. Segundo minha investigação, a doutora Patrícia a ajudou. Há provas de que Verônica pagou uma quantia substancial de dinheiro à médica para falsificar os documentos de autorização. Minha cabeça girava. Você está dizendo que Verônica roubou o esperma do meu marido? Que usou nossas amostras guardadas para engravidar pelas minhas costas? É exatamente o que estou dizendo, confirmou Samuel. E tem mais. Baseado na linha do tempo, ela engravidou primeiro e depois foi atrás do Marcos. Não foi um caso onde ela engravidou acidentalmente. Ela deliberadamente engravidou do filho dele e depois o seduziu. Senti-me enjoada. Mas por quê? Por que ela faria isso? Samuel hesitou. Encontrei algo mais na minha investigação. Algo sobre sua amizade com Verônica. Ele tirou uma pilha de papéis impressos. E-mails, pelo que pude ver. Estas são mensagens entre Verônica e a irmã dela. Remontam a vários anos a quando vocês começaram a trabalhar juntas. Peguei os e-mails com mãos trêmulas e comecei a ler. O que vi gelou meu sangue, página após página dos ciúmes e ressentimento de Verônica em relação a mim. Comentários sobre como eu não merecia meu sucesso no trabalho, minha casa linda, meu marido carinhoso, como ela havia observado Marcos e eu juntos em eventos da empresa e se convencido de que ele seria mais feliz com ela. Ela planejou isso durante anos, disse olhando para Samuel em choque. Ela fingiu ser minha amiga, ouviu todas as minhas lutas com a infertilidade e depois usou essa informação para me tirar tudo.
Assim parece, disse Samuel em voz baixa. E há mais uma coisa que você deveria saber. A doutora Patrícia está agora sob investigação por várias violações éticas. Quando comecei a fazer perguntas sobre os tratamentos de Verônica, desencadeou-se uma revisão interna. Encontraram provas de que ela já fez isso antes, ajudando mulheres a usar amostras de esperma armazenadas sem a devida autorização. Recostei-me na cadeira, abrumada por tudo o que estava descobrindo. Então o bebê que Verônica carrega? É biologicamente filho de Marcos, confirmou Samuel. Mas não foi concebido no sentido tradicional. Ela roubou o material genético que você e Marcos haviam guardado para sua futura família. Marcos sabe disso? Perguntei. Duvido, respondeu Samuel. Segundo minha vigilância, Verônica disse a ele que o bebê é fruto do caso deles. Ele não tem razão para questionar. Pensei nos papéis do divórcio esperando minha assinatura, na vida que eu achava que tinha acabado. O que eu faço com essa informação? Samuel recolheu os documentos e os colocou numa pasta que me entregou. Isso depende inteiramente de você, senhora Amanda, mas se eu fosse você, gostaria que seu marido soubesse a verdade antes de finalizar qualquer divórcio. Apertei a pasta contra o peito. Ele pode não acreditar em mim. Verônica o convenceu de que estou apenas amargurada e tentando arruinar a felicidade dele. Estes documentos não são opiniões nem acusações, disse Samuel, apontando para a pasta. São fatos, registros médicos, provas de e-mail. Agora você tem a verdade do seu lado. Assenti lentamente, um plano começando a se formar na minha mente. Obrigada, Samuel. Você me deu mais do que informação. Você me deu a chance de lutar. Apenas faço meu trabalho, disse ele com um pequeno sorriso. E, senhora Amanda, decida o que decidir fazer com essa informação. Tenha cuidado. Verônica demonstrou que está disposta a chegar a extremos para conseguir o que quer. Preparando a bomba da verdade, ao sair do escritório de Samuel, senti algo que não sentia há meses. Força. O peso da traição e do desamor ainda estava lá, mas agora se juntava a uma determinação feroz. Marcos merecia saber a verdade sobre a mulher por quem me havia deixado, sobre a criança que ela carregava, e eu merecia a chance de reclamar a vida que me haviam roubado. Durante a semana seguinte, mergulhei em cada documento que Samuel me dera. Li os prontuários médicos até entender cada termo, cada procedimento. Estudei os e-mails entre Verônica e sua irmã, aprendendo a profundidade de seu engano. Entrei em contato com a clínica e, passando-me por uma paciente preocupada, descobri que a doutora Patrícia havia sido suspensa aguardando investigação. Quanto mais descobria, mais me irritava. Não só com Verônica, mas comigo mesma, por ter sido tão facilmente enganada. Ela tinha se sentado à minha frente na hora do almoço. Tinha me ouvido chorar pelos tratamentos de fertilidade falhos e o tempo todo estava planejando roubar minha vida. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Sara, enquanto me via me preparar para o que ela chamava de Operação Bomba da Verdade. Levantei os olhos da linha do tempo que estava criando, um relato claro e detalhado do engano de Verônica que nem Marcos poderia negar. Nunca estive tão certa de nada. Ele te machucou, Amanda. Lembrou-me Sara suavemente. Ele acreditou na Verônica antes de você. Ele a mudou para a sua casa enquanto você ainda se recuperava de tê-los encontrado juntos. Eu sei, disse, incapaz de negar a dor que essas memórias ainda me causavam. Mas ele também foi manipulado. Talvez não tanto quanto eu, mas, ainda assim, ele merece saber que o bebê que Verônica carrega
foi concebido através de material genético roubado, não do caso deles. E depois, insistiu Sara. Digamos que você conte a ele e ele acredite. O que acontece depois? Fiz uma pausa, considerando sua pergunta. O que eu queria que acontecesse depois? Queria Marcos de volta e afinal? Queria vingança? Justiça? Não sei, admiti finalmente. Só sei que preciso dizer a verdade. O que ele fará com essa informação depende dele. Sara sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Estou preocupada com você, mana. Verônica já mostrou até onde pode ir para conseguir o que quer. E se ela tentar te machucar quando você a expuser? Por isso não vamos fazer isso em particular, expliquei. Tenho vigiado as redes sociais dela. Estão fazendo uma festa para celebrar a finalização do divórcio. Você acredita? Uma festa do divórcio, como se fosse algo a celebrar. Isso é cruel, concordou Sara, franzindo a testa. É a oportunidade perfeita, continuei. Todos estarão lá. A família de Marcos, seus amigos, provavelmente até alguns de nossos antigos colegas. Vou confrontá-los publicamente com todas as provas. Verônica não poderá distorcer a narrativa se dezenas de pessoas ouvirem a verdade de uma vez. Isso soa dramático, disse Sara, com um olhar incerto. É dramático, reconheci. Mas roubar o marido de alguém e seu esperma congelado também é. Ficamos em silêncio por um momento, a enormidade do engano de Verônica pairando entre nós. E se ele não se importar? Perguntou Sara em voz baixa. E se ele descobrir como o bebê foi realmente concebido e decidir que ainda quer ficar com a Verônica? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não tinha me permitido considerar essa possibilidade. Então, pelo menos saberei que fiz tudo o que pude. Pelo menos não passarei o resto da vida me perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes se ele soubesse a verdade. Sara assentiu lentamente. Está bem, estou com você. Qual é o plano? Durante os dias seguintes, nos preparamos meticulosamente. Fiz cópias de todos os documentos cruciais. Ensaiei o que diria, como apresentaria as evidências. Até fui às compras para um novo visual, um vestido vermelho que me fazia sentir poderosa e segura. À noite, antes da festa do divórcio, sentei-me sozinha no apartamento de Sara, olhando fotos antigas de Marcos e eu. Lá estávamos nós no dia do nosso casamento, ambos radiantes de esperança para o futuro. Lá estávamos fazendo trilha nas montanhas, seu braço ao redor da minha cintura, posando com um cenário de folhas de outono. Lá estávamos no hospital, depois do meu primeiro tratamento de fertilidade. Seus olhos cheios de amor e encorajamento. Teria sido tudo uma mentira? Teria sido nosso casamento tão sólido quanto eu acreditava? Ou haveria rachaduras que não notei? Teria me focado tanto em ter um bebê que negligenciei outros aspectos do nosso relacionamento? Não, disse a mim mesma com firmeza. Eu tinha sido uma boa esposa. Tinha amado Marcos com tudo o que tinha. O que aconteceu não foi culpa minha. Foi o resultado da manipulação calculada de Verônica e da fraqueza de Marcos diante dela. Guardei as fotos e fui para a cama, dormindo profundamente pela primeira vez em meses. Quando acordei na manhã seguinte, senti-me lúcida e resoluta. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Hoje era o dia em que a verdade sairia à luz. Sara me ajudou a me arrumar, penteando meu cabelo e me maquiando com mais cuidado do que o habitual. Você está linda, disse ela quando terminamos com os olhos um pouco marejados. Obrigada, respondi alisando a frente do meu vestido vermelho. Por tudo, não poderia ter superado estes últimos meses sem você.
É para isso que servem as irmãs, disse-me dando um abraço rápido. Está pronta para isso? Respirei fundo e assenti. Tão pronta quanto poderei estar. A festa de divórcio acontecia no Le Jardin, um restaurante exclusivo no centro, onde Marcos e eu tínhamos celebrado nosso 3º aniversário. Outra facada retorcida de Verônica. Eu tinha certeza disso. Pedi que Sara me deixasse a uma quadra de distância. Queria fazer minha entrada sozinha. Enquanto caminhava para o restaurante, o envelope com as provas apertado em minha mão, sentia-me estranhamente calma. Acontecesse o que acontecesse, eu enfrentaria com dignidade e força. Eu tinha sobrevivido à pior traição imaginável. Podia sobreviver a qualquer coisa. Entrei pela porta dos fundos, despercebida no início, já que a celebração estava em pleno auge. Localizei Marcos imediatamente, de pé perto do centro do salão com Verônica ao seu lado. Ela usava um vestido azul ajustado que deixava ver sua barriga de 5 meses de gravidez. Estavam rodeados de votos de felicidades, todos levantando taças e brindando. Este era o momento da verdade. Dei um passo à frente, meus saltos estalando no chão de madeira, e observei como as cabeças começaram a girar em minha direção. O salão ficou gradualmente em silêncio à medida que as pessoas me notavam. A ex-esposa, a mulher que tinha sido substituída, arruinando a celebração deles. Marcos me viu. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Nossos olhares se encontraram do outro lado do salão e mantive seu olhar fixamente, recusando-me a desviá-lo. Era hora de todos ouvirem a verdade. Amanda, disse Marcos, sua voz cortando o repentino silêncio do salão. O que você está fazendo aqui? Avancei, consciente de todos os olhares sobre mim. A mão de Verônica apertou-se no braço de Marcos, seu rosto uma máscara de raiva e surpresa. Ela não foi convidada, sibilou Verônica em voz alta. Alguém chame a segurança. Não vou demorar, disse com calma, detendo-me a alguns metros deles. Só vim dar a Marcos um presente de divórcio. Levantei o envelope, observando como a confusão substituía a raiva no rosto de Verônica. Não queremos nada de você, disparou ela, mas pude ver o brilho de inquietação em seus olhos. Ela sabia o que eu poderia saber. Tinha medo. Ótimo, isto não é para você, disse-lhe, mantendo minha voz uniforme. Embora lhe diga muito respeito. Virei-me para Marcos, estendendo-lhe o envelope. Antes de você começar sua nova vida, há algumas coisas que deveria saber sobre a mulher que escolheu e o bebê que ela carrega. Marcos franziu a testa, olhando para mim e depois para o envelope. Amanda, se isto é algum tipo de tentativa de causar problemas... É a verdade, interrompi. Algo que tem estado em falta ultimamente. A mãe de Marcos adiantou-se, seu rosto contraído pela desaprovação. Isto é inapropriado, Amanda. O divórcio é definitivo. É hora de todos seguirem em frente. Sustentei seu olhar fixamente. Dona Célia, com todo o respeito, talvez a senhora também queira ouvir isto. Trata-se do seu neto. Isso chamou a atenção dela. Ela deu um passo atrás, sua expressão incerta. Marcos, disse Verônica, puxando o braço dele. Vamos, ela claramente está aqui para fazer um escândalo. Mas Marcos já estava pegando o envelope, a curiosidade superando a cautela. Deixei que ele pegasse, observando como tirava o conteúdo. Os registros médicos, os documentos da clínica, os e-mails. O que é isto? Perguntou, com o senho franzido enquanto começava a ler. Evidências, disse simplesmente. Evidências de que Verônica não engravidou do caso de vocês.
Ela já estava grávida quando foi atrás de você. Um murmúrio percorreu a multidão. O rosto de Verônica empalideceu. Isso é ridículo, balbuciou. Marcos, não a escute. Ela está inventando coisas porque está amargurada pelo divórcio. Mas Marcos não a estava ouvindo. Estava lendo os documentos, sua expressão mudando de confusão para choque e depois para horror. Fertilização in vitro. Leu em voz alta, olhando para Verônica. Você fez FV? Quando? Verônica engoliu em seco. Ela está mentindo. Esses documentos são falsos. Não são falsos, disse, dirigindo-me tanto ao salão quanto a Marcos. São da clínica de fertilidade onde Marcos e eu éramos pacientes. A mesma clínica onde armazenamos amostras de esperma para futuros tratamentos. A mesma clínica onde Verônica subornou uma médica para acessar essas amostras sem autorização. O murmúrio no salão ficou mais alto. O rosto de Verônica estava agora lívido, sua mão cobrindo protetoramente a barriga. Não é verdade, insistiu, mas sua voz era fraca. Marcos continuava lendo, passando as páginas com mãos trêmulas. Estes e-mails... Verônica, o que é isto? Você estava planejando isso há anos? Dei um passo mais perto. Minha voz baixa, mas clara. Ela fingiu ser minha amiga no trabalho. Ouviu todas as minhas lutas com a infertilidade e depois usou essa informação contra mim. Ela pagou a doutora Patrícia, que aliás está sendo investigada, para usar nosso esperma armazenado para engravidar. Depois te seduziu, sabendo que você acreditaria que o bebê foi concebido de forma natural. É verdade isso? Perguntou Marcos a Verônica, com a voz quebrada. Você fez isso? Por um momento, Verônica pareceu que continuaria negando tudo. Depois sua expressão endureceu, sua vulnerabilidade substituída pelo desafio. E daí se eu fiz? Disse, levantando o queixo. Você não era feliz com ela de qualquer jeito. Só ajudei as coisas a andarem. Ajudou as coisas a andarem? Repetiu Marcos, incrédulo. Você roubou amostras médicas, nos manipulou a ambos. Eu engravidei do seu filho, replicou Verônica, subindo a voz. Não é isso que você sempre quis, um filho seu, algo que ela não pôde te dar? A crueldade de suas palavras me atingiu como um golpe físico, mas mantive-me firme. Eu não podia lhe dar um filho devido a problemas médicos, Verônica. Problemas que você explorou. Você não só roubou meu marido, roubou nossa futura família. O bebê continua sendo seu biologicamente, disse a Marcos, minha voz suavizando. Mas não foi concebido da forma que você pensava. Tudo o que Verônica te disse foi uma mentira. Marcos voltou a olhar os documentos, depois a barriga de Verônica, depois a mim. Pude ver a compreensão amanhecer em seus olhos, o entendimento de quão profundamente havia sido manipulado. Todas aquelas vezes que você consolou a Amanda pelas nossas lutas de fertilidade, disse ele a Verônica, sua voz oca. Você estava planejando isso o tempo todo? Os olhos de Verônica moveram-se pelo salão, assimilando os rostos surpresos e enojados que a rodeavam. Você não entende, disse desesperadamente. Eu te amo, Marcos, sempre te amei. Só queria que estivéssemos juntos. Roubando meu esperma? Perguntou Marcos, subindo a voz. Engravidando pelas minhas costas e depois fingindo que aconteceu naturalmente? Isso não é amor, Verônica. Isso é criminoso. Dona Célia adiantou-se, estendendo a mão para os documentos nas mãos de Marcos. Deixe-me ver isso, exigiu com a voz trêmula. Enquanto lia as provas, seu rosto contorceu-se de raiva. Você manipulou meu filho? Virou-se para Verônica.
Marcos, como você não pôde perceber quem era essa mulher? Marcos parecia devastado, sua confiança anterior completamente desvanecida. Eu não sei, mãe, eu não sei. Dei um passo para trás, sentindo-me, de repente, fora de lugar neste drama familiar. Eu tinha feito o que vim fazer, revelar a verdade. O que acontecesse depois não dependia de mim. Deixo vocês para discutirem isso, disse em voz baixa, virando-me para sair. Amanda, espera! Chamou-me Marcos, sua voz urgente. Por favor, não vá. Parei, surpresa pela súplica em sua voz. Já disse o que vim dizer, Marcos, mas precisamos conversar sobre isto, insistiu, aproximando-se de mim. Sobre o que isto significa? Verônica agarrou-o pelo braço. O que significa? Não significa nada. E daí se engravidei por FIV? O bebê continua sendo seu. Significa tudo, disse Marcos, afastando-se dela. Significa que todo o nosso relacionamento se baseia em mentiras e manipulação. Ele virou-se para mim, seus olhos cheios de arrependimento e confusão. Amanda, por favor, podemos ir a algum lugar conversar em particular? Hesitei, olhando para os rostos atônitos dos convidados da festa. Isto não era como eu esperava que as coisas saíssem. Tinha imaginado soltar minha bomba e ir embora, deixando Marcos lidar com as consequências. Não tinha me preparado para que ele quisesse conversar. Está bem, disse finalmente. Podemos conversar. Enquanto nos dirigíamos à saída, a voz de Verônica soou aguda e cheia de pânico. Marcos, você não pode simplesmente me deixar aqui. O que acontece com o bebê? Marcos parou, virando-se para olhá-la uma última vez. O bebê é inocente em tudo isto e assumirei a responsabilidade pelo meu filho. Mas você e eu acabamos, Verônica. O que você fez foi imperdoável. O rosto de Verônica enrugou-se, as lágrimas correndo por suas bochechas. Você não quer dizer isso. Você me ama. Eu amava quem eu achava que você era, respondeu Marcos, sua voz carregada de decepção. Não quem você realmente é. Ele deu as costas e seguiu-me para fora do restaurante, deixando Verônica de pé, sozinha no meio de sua celebração arruinada. Marcos e eu sentamo-nos um em frente ao outro numa pequena cafeteria a 3 quadras do restaurante. Não tínhamos falado durante a caminhada, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. Agora, com xícaras fumegantes entre nós, o silêncio parecia avassalador. Nem sei por onde começar, disse Marcos finalmente, olhando para seu café como se contivesse respostas. Eu também não, admiti. Não planejei além de te dizer a verdade. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de remorso. Sinto muito, Amanda, por tudo. Por ter te machucado, por não ter visto a Verônica como ela era, por ter jogado nosso casamento fora. Por que você fez isso? Perguntei. A pergunta que me tinha atormentado durante meses finalmente escapou. Foi só pelo bebê? Marcos negou com a cabeça lentamente. Não. Pelo menos não achei que fosse naquele momento. Depois do nosso último tratamento de fertilidade falho, eu estava perdido. Sentia que estava falhando com você, que estava falhando conosco. Verônica estava lá ouvindo, compreensiva. Me fez sentir que eu não era uma decepção. Você nunca foi uma decepção para mim, disse em voz baixa. Estávamos juntos nisto, os tratamentos, as decepções, tudo. Ou pelo menos eu achava que estávamos. Nós estávamos, insistiu, estendendo a mão por cima da mesa, como para pegar a minha, mas repensando. Mas então Verônica me disse que estava grávida, e foi como uma prova de que eu não era o problema,
que afinal eu podia ser pai. Me fez questionar tudo o que os médicos nos disseram. Mas você era o problema, disse, incapaz de ocultar a amargura em minha voz. Sua contagem de espermatozoides era baixa. Por isso, estávamos armazenando amostras dos seus dias bons, amostras que Verônica roubou. Marcos encolheu-se diante das minhas palavras, mas assentiu. Eu sei agora. Não posso acreditar que fui tão facilmente manipulado. Tão disposto a acreditar no que eu queria acreditar. Você queria um bebê mais do que queria nosso casamento, disse, a dor ainda fresca. Não, disse com firmeza, olhando-me nos olhos. Eu queria o nosso bebê. Só me confundi sobre como fazer isso acontecer. Deixei que Verônica me convencesse de que ela era a resposta. Fui fraco e estúpido, e machuquei a pessoa que mais amava no mundo. Sua confissão flutuou entre nós. Nenhum dos dois certo do que fazer com ela. O que você vai fazer agora? Perguntei. Sobre Verônica? Sobre o bebê? Marcos passou a mão pelo rosto, parecendo de repente exausto. Não sei. O bebê é inocente em tudo isto. Biologicamente é meu filho, nosso filho, na verdade, já que essas eram amostras que colhemos juntos para nossa futura família. Mas a forma como Verônica fez isto... Negou com a cabeça com desgosto. Não posso ficar com ela. Não posso construir uma vida com alguém capaz de tanta mentira. Mas você estará ligado a ela para sempre através desta criança, apontei. Sim, reconheceu. E terei que descobrir como ser pai com ela. Mas isso não significa que tenha que estar com ela. Tomei um gole do meu café, ganhando tempo enquanto considerava cuidadosamente minhas próximas palavras. Onde isso nos deixa? Marcos olhou para mim, sua expressão uma mistura de esperança e incerteza. Não sei, eu te fiz um mal terrível, traí sua confiança. Não te culparia se nunca mais quisesse me ver. Estou aqui, não estou? Disse suavemente. Você está aqui para me dizer a verdade sobre Verônica, corrigiu. Não para voltarmos a ficar juntos. Verdade, admiti. Mas eu não teria tido todo esse trabalho se não me importasse com o que acontece com você. Os olhos de Marcos iluminaram-se ligeiramente com minhas palavras. Isso significa que há uma chance? Para nós? Pensei nos meses de dor que tinha suportado, as noites chorando até dormir, a humilhação de ser substituída tão facilmente. Mas também pensei nos 5 anos de casamento anteriores a isso. Os anos bons, os anos felizes, os anos construindo uma vida juntos. Não sei, disse com honestidade. Aconteceram muitas coisas mudaram. E agora há um bebê envolvido. Um bebê que, como você apontou, é biologicamente seu. E seu, de certo modo, acrescentou Marcos. Eram nossas amostras colhidas para nossos futuros filhos. Eu não tinha me permitido pensar nisso dessa maneira ainda. O bebê que Verônica carregava tinha sido concebido com material genético destinado ao meu filho com Marcos. Era um pensamento estranho e desconfortável. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo, para saber o que quero. Marcos assentiu, com compreensão em seus olhos. Claro. Leve todo o tempo que precisar. Estarei aqui quando estiver pronta, para conversar de novo. Terminamos nosso café em silêncio, ambos abrumados pelos acontecimentos do dia e o futuro incerto que se avizinhava. Enquanto nos levantávamos para sair, Marcos hesitou e depois perguntou: Posso te abraçar? Só uma vez. Assenti, aproximando-me de seu abraço. Seus braços ao meu redor pareciam familiares e estranhos ao mesmo tempo.
Por um momento me permiti lembrar como era ser amada por ele, estar segura em seus braços. Obrigado, sussurrou contra meu cabelo, por me dizer a verdade, por me dar a chance de consertar as coisas. Afastei-me, não totalmente pronta para perdoar tão facilmente. Não fiz isso por você. Fiz porque a verdade importa. Eu sei, disse com as mãos caindo ao lado do corpo. Mas de qualquer modo sou grato. Despedimo-nos fora da cafeteria, Marcos voltando para lidar com as consequências no restaurante, eu caminhando para o ponto de ônibus para ir para casa, para o apartamento de Sara. Enquanto esperava o ônibus, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Marcos. Falei sério o que disse, esperarei o tempo que for necessário. Não respondi, guardando o telefone na bolsa. Não sabia o que o futuro nos reservava, se é que reservava algo. Mas pela primeira vez em meses, senti que tinha opções de novo. Possibilidades. Poder. O que acontecesse a seguir seria nos meus termos. Uma chamada inesperada e um novo começo. 2 semanas depois do confronto na festa de divórcio, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. É Amanda Rios? Perguntou uma voz de mulher. Sim, quem fala? Sou a enfermeira Oliveira, do Hospital Santa Catarina. Ligo por Verônica Lima. Você consta como contato de emergência dela. Quase deixei cair o telefone de surpresa. Desculpe, deve haver um engano. Não somos amigas? Ah, a enfermeira soou confusa. Bem, você é o único contato no prontuário dela. Ela foi internada há algumas horas por complicações na gravidez. Minha mente acelerou. Por que Verônica me colocaria como contato de emergência? Tinha que ser antes de nossa ruptura, quando ainda éramos amigas e colegas. Provavelmente nunca mudou. Você tentou contatar Marcos Cavalcante? Perguntei. Ele é o pai. Tentamos o número que ela nos deu para ele, mas não conseguimos localizar, explicou a enfermeira. A senhorita Verônica está pedindo especificamente por você. Diz que é importante. Hesitei, dividida entre minha raiva persistente e minha consciência. Fizesse o que fizesse Verônica, ela carregava uma criança. Uma criança conectada a Marcos. E de uma maneira estranha, a mim. Estarei aí em 30 minutos, surpreendi-me dizendo. Quando cheguei ao hospital, fui direcionada à ala de maternidade. Verônica estava num quarto privado, pálida e pequena contra os lençóis brancos do hospital. Sua mão descansava protetoramente sobre a barriga. Levantou a vista quando entrei. A surpresa e o alívio inundaram seu rosto. Você veio. Não tinha certeza se viria. Eu também não, admiti, ficando perto da porta. O que está acontecendo, Verônica? Por que sou seu contato de emergência? Nunca mudei desde que éramos amigas, disse em voz baixa. E eu não sabia a quem mais ligar. E o Marcos? Perguntei. Ou sua irmã? Verônica desviou o olhar. Marcos não atende minhas ligações desde a festa, e minha irmã mora em Lisboa. Não chegaria a tempo. A tempo para quê? Perguntei com uma sensação de inquietação crescente. O que está acontecendo? Os olhos de Verônica encheram-se de lágrimas. Eles acham que algo está errado com o bebê. Comecei a sangrar esta manhã e os médicos estão preocupados com um descolamento de placenta. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia. Sabia o quanto ela desejava um filho. Tinha sentido essa proteção maternal mesmo antes da concepção. Quaisquer que fossem os métodos retorcidos que Verônica tinha usado, claramente se importava com o bebê que carregava. Sinto muito ouvir isso, disse,
minha voz mais suave do que pretendia. O que dizem os médicos? Vão fazer uma cesárea de emergência se as coisas piorarem, disse com voz trêmula. O bebê tem apenas 24 semanas. As chances de sobrevivência são... Interrompeu-se, incapaz de continuar. Aproximei-me, impulsionada por um instinto que não podia explicar totalmente. Eles te deram corticoides para os pulmões do bebê? Verônica assentiu. Sim, estão fazendo todo o possível, mas... Ela olhou para mim, sua expressão mais vulnerável do que nunca a tinha visto. Tenho medo, Amanda. Sei que me odeia, e tem todo o direito de fazê-lo, mas não sabia a quem mais recorrer. Afundei na cadeira ao lado de sua cama, com emoções contraditórias girando dentro de mim. Não te odeio, Verônica. Estou com raiva pelo que você fez. Estou magoada, mas não te odeio. Ela estendeu a mão para segurar a minha e, após um momento de hesitação, deixei. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe, sussurrou. Só queria o que você tinha, o marido perfeito, a vida perfeita. Me convenci de que eu merecia mais porque podia dar a ele um filho. Minha vida não era perfeita, disse-lhe. E o Marcos também não. Éramos apenas duas pessoas fazendo o possível para construir uma vida juntos, com toda a alegria e a dor que isso traz. Verônica assentiu, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu vejo agora. Tarde demais. Um monitor ao lado de sua cama começou a apitar rapidamente e seu rosto contraiu-se de dor. Algo está errado, ofegou agarrando a barriga. Pulei e corri para a porta pedindo ajuda. Em segundos, enfermeiras e médicos inundaram o quarto, afastando-me enquanto atendiam Verônica. A pressão arterial está caindo, gritou um deles. Precisamos levá-la para o centro cirúrgico agora. Enquanto levavam Verônica às pressas para fora do quarto, uma enfermeira voltou-se para mim. Você é familiar? Não, eu sou... Só uma amiga, disse, a palavra parecendo estranha na minha língua. Pode contatar a família dela? O pai do bebê? Deveriam chegar o mais rápido possível. Assenti, já procurando meu telefone. Apesar de tudo, sabia que precisava ligar para Marcos. Isto se tratava do filho dele agora, não do nosso relacionamento quebrado ou do engano de Verônica. Ele atendeu no primeiro toque. Amanda, está tudo bem? É a Verônica, disse rapidamente. Ela está no Hospital Santa Catarina. Há complicações com o bebê. Vão levá-la para uma cesárea de emergência. Estou indo para aí, disse sem hesitar, e desligou. Enquanto esperava por Marcos, andei pelo corredor do hospital, minha mente um turbilhão. Não deveria me importar com Verônica ou sua gravidez depois do que me tinha feito. E, no entanto, encontrei-me rezando pela segurança dela e do bebê. Quando Marcos chegou, parecia quase tão pálido quanto Verônica. Alguma notícia? Perguntou, seus olhos selvagens de preocupação. Nada ainda, disse, levando-o para a sala de espera. Levaram-na há uns 20 minutos. Ele desabou numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Eu deveria ter atendido às ligações dela. Estava tão bravo por tudo que simplesmente a ignorei completamente. Isso não é culpa sua, assegurei-lhe, sentando-me ao lado dele. Às vezes essas coisas simplesmente acontecem na gravidez. Por que você está aqui? Perguntou de repente, olhando para mim. Depois de tudo o que ela te fez? Dei de ombros, incapaz de explicar totalmente a mim mesma. Ela precisava de alguém. Suponho que não pude virar as costas para ela nem para o bebê. Marcos segurou minha mão, seu aperto firme. Você é uma mulher incrível, Amanda Rios. Sentamo-nos em silêncio depois disso.
esperando notícias, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. Passou 1 hora e depois outra. Finalmente, um médico saiu com a máscara cirúrgica abaixada até o pescoço. "Senhor Marcos?" perguntou aproximando-se de nós. Marcos levantou-se rapidamente. "Sim, sou eu." "Sua esposa está estável", disse o médico, e Marcos não corrigiu a suposição sobre nosso relacionamento. "Tivemos que realizar uma cesárea de emergência. O bebê é extremamente prematuro, 23 semanas e 5 dias, mas é um lutador. Foi levado para a UTI neonatal." "Ele?" repetiu Marcos, com a voz carregada de emoção. "É um menino?" "Sim", confirmou o médico, com um pequeno sorriso. "Um menino muito pequeno, mas está se mantendo por enquanto. As próximas 72 horas serão críticas." "Posso vê-los?" perguntou Marcos. "A senhora Verônica ainda está na recuperação, mas pode ver o bebê brevemente. Siga-me." Marcos voltou-se para mim, com conflito em seus olhos. "Vá", disse, entendendo sua pergunta tácita. "Esperarei aqui." Depois que Marcos se foi, desabei na cadeira da sala de espera, tentando processar tudo o que havia acontecido. Um pequeno bebê lutava por sua vida. Um bebê criado a partir de material genético que deveria ter sido utilizado para o meu filho com Marcos. Um bebê que nos conectaria para sempre, aos 3, de uma maneira complicada e sem precedentes. O que significava isso para mim? Para qualquer futuro que pudesse ter com Marcos, poderia aceitar esta criança como parte de nossas vidas se Marcos e eu alguma vez voltássemos a ficar juntos? Não tinha respostas a nenhuma dessas perguntas. Tudo o que sabia era que, em algum lugar deste hospital, estava acontecendo um milagre. Uma pequena vida começava contra todas as probabilidades. E, de alguma maneira, eu era parte desta história. Tivesse escolhido ou não. O caminho para o perdão. Durante o mês seguinte, o hospital tornou-se um segundo lar. Apesar dos meus sentimentos complicados em relação a Verônica, encontrei-me visitando a UTI neonatal regularmente, atraída pelo pequeno lutador que tinha chegado ao mundo cedo demais. Marcos estava lá todos os dias, dividindo seu tempo entre o quarto de recuperação de Verônica e a UTI, onde seu filho, a quem chamaram Elias, lutava por sua vida. "Você não tem que continuar vindo", disse-me Marcos uma tarde enquanto estávamos lado a lado, observando Elias através do vidro da incubadora. "Isto não é sua responsabilidade." "Eu sei", disse, com os olhos fixos na pequena forma, com tubos e fios que o conectavam às máquinas que o mantinham vivo. "Mas quero estar aqui." E era verdade. Em algum momento, entre os bips dos monitores e as conversas sussurradas com as enfermeiras da UTI, tinha desenvolvido um vínculo com esta criança que tinha chegado ao mundo em circunstâncias tão estranhas. "Verônica perguntou por você hoje", disse Marcos com cautela. "Quer te ver se estiver disposta." Hesitei, insegura de se estava pronta para essa conversa. Verônica e eu não tínhamos falado desde a noite em que foi levada às pressas para a cirurgia. As enfermeiras tinham me dito que perguntava por mim, mas sempre me arranjava para programar minhas visitas quando ela estava descansando, ou com sua irmã, que tinha voado de Lisboa no dia seguinte ao nascimento de Elias. "Vou pensar", prometi, sem me comprometer. 2 dias depois, encontrei-me de pé, fora do quarto do hospital de Verônica, armando-me de coragem. Ela teria alta amanhã, enquanto Elias permaneceria na UTI durante várias semanas mais, possivelmente meses. Se ia falar com ela, tinha que ser agora. Bati suavemente e entrei quando ouvi seu suave "entre". Verônica estava sentada na cama, olhando fotos no telefone. "Fotos de Elias?"
supus. Levantou a vista quando entrei. A surpresa e a incerteza cruzaram seu rosto. Amanda, disse, deixando o telefone de lado. Não tinha certeza se viria. Eu também não, admiti, tomando a cadeira ao lado de sua cama. Um silêncio incômodo estendeu-se entre nós, anos de amizade e meses de traição, criando um abismo que nenhuma das duas sabia como cruzar. Como está o Elias hoje? Perguntei finalmente, buscando um terreno neutro. Um sorriso tocou os lábios de Verônica. Melhor. Disseram que seus níveis de oxigênio estão melhorando. Pode ser que tirem o ventilador logo. Isso é maravilhoso, disse com sinceridade. Apesar de tudo, queria que esta criança prosperasse. Por que você está aqui, Amanda? Perguntou Verônica de repente. No hospital todos os dias visitando o Elias, depois de tudo o que te fiz? Respirei fundo, fazendo-me a mesma pergunta com a qual tinha estado lutando durante semanas. Não estou de todo certa, respondi com honestidade. No início, acho que vim porque me sentia conectada a Elias através de Marcos, através do material genético que se supunha que era para a nossa família. Mas agora... Interrompi-me, tentando encontrar as palavras adequadas. Agora? Verônica me animou. Agora venho porque me importo com ele, disse simplesmente. Ele é inocente em tudo isto e precisa de todo o amor e apoio que puder obter. As lágrimas encheram os olhos de Verônica. Não mereço sua bondade, não depois do que fiz. Não merece, concordei, minha voz suave mas firme. O que você fez foi imperdoável. Você manipulou a mim e ao Marcos. Nos roubou algo precioso. Verônica assentiu, aceitando minhas palavras sem discussão. Eu sei, e terei que viver com isso o resto da minha vida. Mas, continuei, aferrar-me à raiva não ajuda ninguém. Nem a mim, nem a Marcos, e certamente não a Elias. Você acha que algum dia poderá me perdoar? Perguntou ela. Considerei sua pergunta cuidadosamente. Não sei. O perdão não é algo que possa forçar. Mas estou tentando seguir em frente, e isso é um começo. Ela assentiu, secando as lágrimas. Entendo. E obrigada por estar aqui por Elias. Ele vai precisar de gente forte na vida dele. Falamos um pouco mais sobre o progresso de Elias e os desafios futuros. Não foi exatamente um encerramento, mas foi um passo em direção a algo parecido com a paz. Enquanto me levantava para ir embora, Verônica disse: Marcos ainda te ama, sabe? Nunca deixou de amar. Parei na porta, sem saber como responder. As coisas são complicadas agora. Por causa do Elias? Perguntou Verônica. Em parte, admiti. E por tudo o que aconteceu entre nós. Elias teria sorte de ter você na vida dele, disse Verônica em voz baixa. Como amiga? Ou... Deixou o resto sem dizer. Saí sem responder. Meus pensamentos num turbilhão. Poderia realmente construir uma vida com Marcos agora, com Elias e Verônica permanentemente na equação? Era forte o suficiente para isso? A resposta me chegou gradualmente, durante longas noites de reflexão e momentos de tranquilidade na UTI, vendo Elias fortalecer-se dia a dia. Percebi que o amor real e duradouro, não se tratava de circunstâncias perfeitas ou escolhas fáceis. Tratava-se de enfrentar os desafios juntos, de escolher-se um ao outro apesar das complicações. Uma família inesperada. 3 meses depois do nascimento de Elias, no dia em que finalmente esteve forte o suficiente para deixar o hospital, encontrei-me com Marcos na sala de espera da UTI. Parecia exausto, mas feliz. O peso da preocupação finalmente tinha saído de seus ombros. Ele vem para casa hoje, disse, um sorriso iluminando seu rosto.
Os médicos dizem que ele está fora de perigo. Isso é uma notícia maravilhosa, disse, genuinamente emocionada pelo pequeno lutador que tinha desafiado todas as probabilidades. O sorriso de Marcos desvaneceu ligeiramente, a incerteza substituindo sua alegria. Tenho querido falar com você sobre algo, sobre nós. Meu coração bateu mais rápido. Sobre nós? Estes últimos meses, tendo você aqui através de tudo, me lembraram por que me apaixonei por você em primeiro lugar. Sua força, sua compaixão, sua capacidade de perdoar. Não perdoei tudo, lembrei-lhe suavemente. Eu sei, reconheceu. E não peço que o faça, mas peço uma chance para reconstruir o que tínhamos, para criar algo novo juntos. Com Elias, disse, não uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, confirmou Marcos. Ele é meu filho e sempre será. Verônica e eu chegamos a um acordo de guarda compartilhada. Ela está se mudando para Curitiba para ficar mais perto de outros parentes, mas nos visitará regularmente. Não será simples, mas acho que podemos fazer funcionar. Ele fez uma pausa, buscando meu rosto. Isso é, se você estiver disposta a tentar. Pensei na longa jornada que nos tinha levado a este momento. A dor, a traição, os giros inesperados do destino. Pensei na pequena criança que tinha capturado meu coração, apesar das circunstâncias de sua concepção. E pensei no homem que tinha à minha frente, imperfeito, mas sincero, em seu desejo de se redimir. Estou disposta a tentar, disse finalmente. E a esperança que floresceu nos olhos de Marcos fez com que minha decisão parecesse certa. Haveria desafios pela frente, sem dúvida. Reconstruir a confiança levaria tempo. Aprender a conviver com Verônica exigiria paciência e maturidade de todos nós. Mas enquanto Marcos me abraçava, senti algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade. A possibilidade de felicidade, de família, de amor recuperado. Às vezes a vida nos leva por desvios inesperados. Às vezes o caminho para a felicidade não é reto, mas sinuoso, com obstáculos que parecem insuperáveis. Mas às vezes esses mesmos desvios nos levam exatamente aonde precisamos estar. Um ano depois. Tem certeza que é uma boa ideia? Perguntou Marcos, ajeitando Elias em seu quadril, enquanto estávamos na varanda da frente da casa de Verônica. Poderíamos ter nos encontrado no parque como de costume. Tenho certeza, disse, embora meu estômago revirasse com nervosismo. É o primeiro aniversário de Elias, deveríamos celebrar juntos. Marcos apertou minha mão. Sua aliança de casamento, recém-colocada ali, fazia apenas 3 meses, captando a luz do sol de verão. Você é incrível, sabe? Antes que pudesse responder, a porta abriu-se, revelando Verônica com um sorriso cansado. Vocês chegaram. Entrem. Tudo está pronto. Seguimos-la até a casa que ela havia alugado em São Paulo, depois de decidir ficar mais tempo por causa de Elias. Embora tivesse planejado ir para Curitiba, acabou ficando na cidade para se envolver mais ativamente. Tinha sido um ajuste para todos nós, mas estávamos conseguindo. Aí está o aniversariante, exclamou Verônica, estendendo os braços para Elias, que foi para ela felizmente. Com 1 ano de idade, era a imagem da saúde, sem sinais de seu nascimento prematuro, exceto por ser ligeiramente menor que a média. Seus cachos escuros e olhos brilhantes eram todos de Marcos, mas seu sorriso, esse era puramente de Verônica. O bolo está na cozinha, disse Verônica, abrindo o caminho. Nada chique, só um pequeno para as fotos. Sei que concordamos em não dar presentes até que ele seja maior, mas não pude resistir a comprar uma coisinha. Seguia,
levando a bolsa de fraldas e observando a facilidade com que Verônica interagia com Marcos agora. Não havia nenhuma tensão romântica persistente, apenas a relação confortável de pais centrados no bem-estar de seu filho. A cozinha estava decorada com alguns balões e um cartaz de Feliz Primeiro Aniversário. Um pequeno bolo estava sobre a bancada, decorado com uma única vela. Isto está perfeito, disse, e falei sério. Simples, mas especial. Verônica lançou-me um olhar de agradecimento. Não tinha certeza do que seria apropriado, já que todos ainda estamos descobrindo isto. Vamos descobrir juntos, assegurei-lhe, surpreendendo-me com o quanto eu falava sério. Depois que cantamos parabéns para Elias e o deixamos esmagar uma pequena porção de bolo, a maior parte da qual terminou em seu rosto e em seu cabelo, Verônica voltou-se para nós com uma expressão inusualmente séria. Tenho algo que preciso dizer a ambos, disse, torcendo as mãos nervosamente. Recebi uma oferta de trabalho em Lisboa, Portugal, um cargo excelente na empresa da minha irmã. Ah, disse Marcos, olhando para mim. Você está considerando aceitar? Verônica assentiu lentamente. Estou. Mas antes de tomar qualquer decisão, queria falar com você sobre Elias, sobre o que é melhor para ele. Meu coração apertou. Apesar de nossa complicada história, Verônica tinha demonstrado ser uma mãe devota. Elias a amava profundamente. O que você está pensando? Perguntei com cautela. Verônica respirou fundo. Tenho te observado com ele, Amanda. A forma como você cuida dele, o ama como se fosse seu. E ele te adora. Qualquer um pode ver. Ele também te adora, apontei. Eu sei, disse com um pequeno sorriso. Mas talvez não se trate de a quem ele adora mais. Talvez se trate de que ambiente seria mais estável para ele. Ela olhou para Marcos. Quando vocês dois voltaram a morar juntos, vi o quão feliz Elias fica na casa de vocês, o quão confortável se sente. Ele tem uma família de verdade lá. Ele também tem uma família de verdade com você, disse Marcos suavemente. Uma em tempo parcial, corrigiu Verônica. E eu ainda estou descobrindo quem sou, o que quero da vida. Pensei que ter um bebê, ter o Marcos, preencheria o vazio que sentia. Mas não foi assim, porque esse vazio era algo que eu precisava resolver dentro de mim mesma. Ela virou-se para mim, seus olhos sinceros. Tenho ido à terapia, trabalhando nos meus problemas. E uma coisa ficou muito clara. O que fiz com você foi errado em todos os níveis. Nunca poderei desfazer, mas posso tentar tomar decisões, agora que, de alguma maneira, compensem. O que você está sugerindo? Perguntei. Uma estranha mistura de emoções girando dentro de mim. Estou sugerindo que talvez Elias estivesse melhor morando com vocês e Marcos em tempo integral, disse Verônica, as palavras claramente difíceis para ela. Comigo visitando regularmente, claro, vindo de Portugal nas férias, sendo parte da vida dele, mas não a cuidadora principal do dia a dia. Marcos parecia atônito. Verônica, tem certeza disto? É seu filho. É nosso filho, corrigiu, incluindo-me em seu olhar. Dos três de diferentes maneiras. E eu o amo o suficiente para querer o melhor para ele, mesmo se não for o mais fácil para mim. Senti que meus olhos se enchiam de lágrimas. Este era um presente que nunca tinha esperado, nem sequer tinha considerado pedir. A oportunidade de ajudar a criar Elias como meu próprio filho, de ser uma verdadeira mãe para ele, em vez de apenas a esposa de seu pai. Nunca o afastaríamos de você, prometia Verônica. Ele precisa da mãe dele. Sei que não fariam isso, disse ela, sorrindo através de suas próprias lágrimas.
Por isso confio em vocês com esta decisão. Você demonstrou mais graça e perdão do que jamais mereci. Os três falamos durante horas, depois que Elias foi dormir a sesta, discutindo a logística, as considerações legais e como fazer a transição o mais suave possível para ele. Não foi uma conversa fácil, mas sim necessária. Enquanto Marcos e eu dirigíamos para casa naquela noite, com Elias dormindo placidamente em sua cadeirinha, senti uma sensação de plenitude que não tinha esperado encontrar nesta complicada situação. Como você se sente? Perguntou Marcos, alcançando minha mão do outro lado do console. Abrumada, admiti. Grata, um pouco assustada. Ele apertou meus dedos. Podemos fazer isto, juntos. E eu acreditei nele. Nosso caminho até este momento tinha sido pouco convencional, cheio de dor e traição e giros inesperados. Mas aqui estávamos, uma família forjada através da adversidade, em vez de apesar dela. Mais tarde naquela noite, depois de ter colocado Elias no berço no quarto que finalmente tínhamos terminado de decorar, Marcos e eu ficamos junto ao berço, observando-o dormir. Ele se parece com você quando sorri, sussurrei, sem querer acordá-lo. Acha que algum dia contaremos a ele? Perguntou Marcos. Sobre como ele veio a existir? Considerei a pergunta cuidadosamente. Um dia, quando ele for velho o suficiente para entender. Ele tem o direito de conhecer sua história. É uma história e tanto, disse Marcos passando um braço pela minha cintura. É, assenti, mas tem um final feliz. Enquanto saíamos do quarto, de mãos dadas, pensei no estranho e sinuoso caminho que nos tinha levado até aqui. Um ano atrás, eu estava parada no fundo de um restaurante, agarrada a um envelope de segredos, meu coração cheio de justa raiva e dor. Agora estava parada num quarto de bebê, meu coração cheio de amor por uma criança que nunca esperei chamar de minha. A vida raramente nos dá o que esperamos. Às vezes nos dá algo mais difícil, algo que nos põe à prova até nossos limites. E às vezes, se somos corajosos o suficiente para enfrentar essas provas, nos dá algo melhor do que jamais ousamos esperar. Nossa família não era convencional. Nossa história não era simples, mas era nossa e era linda, à sua maneira complicada. E isso era mais que suficiente.